Bom, gente, a partir desse primeiro bloco aqui, nós vamos conversar aqui no estúdio com Renan Santos, que ele é pré-candidato à presidência da República pelo Partido Missão. Partido Missão, um partido novo, que deriva aí do movimento do MBL, Movimento Brasil Livre. Tem todo um histórico. Ele vai conversar com a audiência da 95. Você pode participar conosco também e fazer perguntas, se você quiser. Pré-candidato à presidência, bem-vindo a Mossoró. Renan, boa tarde. Obrigado, uma honra estar aqui, um prazer estar aqui em Mossoró, passando um pouquinho de calor agora. Me falaram que tem um negócio que eles chamam de pingo do meio-dia, que é um suor que vem aqui. Eu já aprendi um pouco sobre isso agora, um pouco debaixo do sol, mas vem sendo um prazer. Muito bem, Renan, quem são vocês? Inicialmente, muita gente conhece, mas também tem uma parcela da população que não sabe. Então, a oportunidade também de falar sobre isso. Quem são vocês? Nós somos o Partido Missão, como você bem colocou, nós viemos do Movimento Brasil Livre. É um partido formado majoritariamente por jovens. É o último partido que foi lançado no Brasil. Pra gente entender, é muito, muito difícil de montar um partido. O Bolsonaro tentou montar entre 2020 e 2021 e fracassou. Ele conseguiu 180 mil assinaturas. A gente levantou mais de 800 mil assinaturas, enviou as que precisavam para ser validadas, validamos. É um partido que, classicamente, pode ser colocado como partido da direita, mas a gente é muito inovador em termos de propostas. A gente é muito diferente dos nossos concorrentes. A gente propõe coisas que hoje na política brasileira sequer são discutidas, e a gente está querendo acelerar o processo de mudança no Brasil, porque o Brasil, se não fizer nada, se continuar nessa cantilena de o Lula vai dar picanha, vai dar um gás e uma energia elétrica, e da direita não tem nem isso, tem só salvem o Bolsonaro. Se ficar só nesse jogo, basicamente o país vai pro buraco. Ele tá ficando para trás internacionalmente com todos os rankings. Estamos em 10º ou 11º no PIB, em ranking de PIB internacional, mesmo sendo uma nação com grande território, com grande população. Ou seja, é uma situação dramática, e se a gente não tomar medidas corajosas, nós vamos pro buraco, e eu tô aqui para resolver isso. Então a missão do Partido Missão seria se converter numa nova direita, uma direita diferente. Uma direita diferente, porque a direita como tá, uma direita baseada em likes e espetáculo em rede social. Pra quem tá entendendo, como assim um espetáculo? A galera faz muito drama, grita muito, berra muito, reclama muito, mas não faz nada. E a gente é uma direita que faz. Tanto no período do impeachment, quando teve o impeachment da Dilma, quem organizou as manifestações e quem foi em Brasília passou o impeachment fomos nós. Não foi a turma do Bolsonaro, foi Nicolas, não foi nenhum desses caras. Os caras estavam, no máximo, aparecia a manifestação, gravavam um vídeo e ia embora. Depois que a população falou, não, nós queremos pessoas como o Bolsonaro, isso veio com preço. O Bolsonaro nunca foi um grande parlamentar. O Bolsonaro é um cara com grandes escândalos de corrupção, passagem na vida dele já por escândalo de corrupção, o mais famoso da rachadinha. E ele não foi forte, nem corajoso, nem inteligente o suficiente para poder enfrentar as esquerdas. E as esquerdas venceram ele em 2022. A gente está de volta com o Lula no poder. E vamos lembrar, o Bolsonaro entrou no poder com o Lula preso. Isso é muito deprimente. Então não dá para ter uma direita fraca, uma direita que não estuda, e uma direita que só quer ter like, uma direita de celebridade. É a direita do rancho do Carlinhos Maia ou do BBB. A gente não pode ser isso. Você fazia um trabalho de bastidores dentro do MBL. Até chegar um momento, o MBL se projetou nacionalmente, tanto com a figura do Kim Kataguiri quanto do próprio Arthur Duval. O Kim Kataguiri hoje é um deputado federal nos quadros do União Brasil. Provavelmente na janela partidária, Kim estará migrando, vindo para a Missão também, para fortalecer essa frente de vocês. Sim. E aí você emerge como candidato à presidência da República. Esse era o projeto inicialmente? Ou o projeto era trabalhar o Kim ou até mesmo o próprio Arthur Duval, que já era deputado pelo estado de São Paulo? Vocês furaram uma bolha importante em São Paulo, conseguiram eleger um deputado. Sim, mas a gente cresceu em muitos estados, especialmente na última eleição. A gente começou a avançar no Nordeste, elegemos gente em quase todos os estados da federação, então houve um crescimento amplo. Mas o projeto nunca foi sobre eleger o Kim ou eleger o Arthur ou me eleger. O projeto é ter um time muito forte ao redor de todo o país. Certo, e propostas, né? Exato. Nós vamos falar sobre as propostas. Deixa eu fazer uma provocação a você aqui, que eu sei que você é bom de provocação. Ciro Gomes declarou que vocês são garotos de São Paulo que gostam de jogos. Ele deu essa declaração. Quando? Deu essa declaração, tá na internet, inclusive. É uma forma faz tempo, eu não sei. Já faz um tempo, né? Tá. Entre alguns outros políticos tradicionais que não levavam o discurso de vocês muito a sério, né, ao ponto de ter aí um discurso pejorativo na luta de vocês. E eu li essa semana na Carta Capital, que é um veículo
ligado, inclusive, à esquerda brasileira, à pauta jornalística da Carta, e a matéria dizia o seguinte, que você seria, os setores da esquerda dizem que a sua candidatura repete a receita de bolo, a fórmula de Pablo Marçal. E abre aspas para a matéria e eu deixo você à vontade. A estratégia seria transformar provocações, confronto e viralização em capital político. O pacote vai de ataques pessoais a gestos performáticos, como o episódio em que Renan Santos e militantes do MBL jogaram sal grosso no terreno da casa onde nasceu do ex-presidente Lula, no sertão de Pernambuco. Trecho da matéria da Carta Capital. Vou começar com o Ciro, né? Veja só, o Ciro, ele quer chamar a gente de moleque, mas ele não fez a própria lição de casa, por falar em moleque que vai pra escola, né? A gente é um moleque estudioso, a gente fez a própria lição de casa. Por exemplo, nós montamos nosso próprio partido político e não temos que ficar pedindo pinico pra ninguém pra ser candidato. O Ciro tem. Não conseguia nem ser candidato pelo próprio PDT, que o partido dele teve que se entregar pro PT. Lá no estado, agora ele teve que ir pro PSDB e agora vai ter que pedir ajuda do Bolsonaro. Em geral, quem tem que ficar pedindo ajuda pros outros é criança. Mãe, abre a tampa do sorvete aqui, mãe, me leva a passear. Esse é o Ciro. Então, se isso é ser adulto, sem partido, sem caminho, tendo que pedir ajuda pros outros, e ser criança pra gente é ter o próprio partido, ter o próprio caminho, então eu prefiro ser criança pra sempre, né? Ser adulto como o Ciro me parece uma ideia ruim. E sobre o comentário da Carta Capital, veja só, a Carta Capital não é um veículo de imprensa. A Carta Capital é um site ligado ao PT. Era um site que faz defesa do PT. E isso é um ataque normal que eles fazem. A gente trabalha com política e espetáculo. Não, a gente às vezes usa o espetáculo como instrumento para divulgar nossas ideias e não há problema nenhum nisso. Dito isso, eu fico muito curioso, porque se eles acompanhassem as eleições em São Paulo, eles saberiam que nós fizemos muita oposição ao Pablo Marçal. Nós temos asco do Pablo Marçal. O meu estilo pessoal não tem nada a ver com o Pablo Marçal. Sim. Não sou vendedor de curso, não sou um provocador. Eu sou uma pessoa que ficava nos bastidores. Eu construí o grupo, faço análises todos os dias, 15 horas, análises frias sobre os temas ligados à política brasileira. Sempre trabalhei com isso. Diferente do Pablo Marçal, eu escrevi meus próprios livros. Diferente do Pablo Marçal, eu montei um grupo político em que as pessoas confiam em mim e não num truque que ele dá, que só dura uma vez, né? O truque do Pablo Marçal é aquele truque que ele te encanta, bate tua carteira, mas depois você nunca mais confia nele. Não é o nosso padrão. Muito bem. Ô Renan, qual é o tipo de eleitor que vocês buscam, né? Eu vi nas suas redes sociais que esse partido é um partido, você declarou isso aí, né? Num vídeo de homens jovens, né? Um discurso de você que você falou isso na sua rede social. Bom, é um partido de homens jovens. O que seria exatamente? Como assim? Olha, a demografia que nos apoia, ela é fortemente jovem e ela é fortemente masculina. E por quê? Porque na política, em geral, quem acompanha mais política, isso em todos os lugares, é mais homem do que mulher. E em geral, as ideias novas surgem com homens jovens. Isso em geral, você vai ter ideias novas, surgem com pensadores, e essas ideias vão se expressar majoritariamente com homens jovens. E candidaturas novas surgem também com homens jovens. Então eu pego, por exemplo, o Trump, quando ele surge, ele começou com um movimento MAGA, que era um movimento masculino e mais jovem. Bolsonaro, também em 2014, 15, 16, mesma coisa. Vamos pegar o Milley, mesma coisa. Essa é uma tendência normal. E essa é uma tendência, inclusive, saudável. É igual, eu dou sempre exemplo daquela banda de rock que tocava na garagem, ia os amigos assistir, aí uma hora ela fica famosa, ela vai tocar no estádio. Existe a fase de estar na banda de garagem com seu público jovem, em geral rapazes, e depois vem as moças. A gente tá, ou estava nessa fase. A gente tá começando a sair, parar de fazer o show na garagem, agora a gente foi para um bar maior, a gente tá nesse processo de crescimento. E as pesquisas mostravam isso. A pesquisa Atlas nos mostrou que entre os jovens de 16 a 24 anos, a gente já tem 21% de intenção de voto, para um partido que foi fundado há 2 meses. Quando a gente faz um recorte homens jovens de 16 a 24 anos, isso sobe para mais de 30%. E isso é muito alvissareiro, isso é muito interessante, porque isso mostra, vamos dizer, que as novas gerações, elas já estão acompanhadas de uma ideia, e essa ideia é a nossa. Muito bem, então é um partido de futuro e para o futuro. Sim, é um projeto de longo prazo. É um projeto que a gente construiu, assim, para durar. Não é um projeto feito para essa eleição. Tanto que, assim, tem vários políticos que estão querendo chegar. Chega aí, eu quero tocar o partido aqui no nosso estado. A gente não vai vender o almoço. Já tem assédio, né? Sim, e a gente partidário. Não vai, exato. E a gente não vai vender o almoço para pagar a janta. No sentido de que nós não vamos fazer vários acordos de curto prazo para passar da causa de barreira, para ir bem na eleição. Não. O foco é formar uma galera boa, treinar essa galera, fazer boas lideranças, as pessoas começarem a mudar a vida das pessoas, tudo ao seu tempo. Tudo ao seu tempo. E esse homem jovem, Renan Santos, ele tá ligado a qual classe social? É classe média? É classe baixa? Qual é o poder aquisitivo e o nível cultural desse homem jovem? Varia muito. Varia muito. É? Varia muito.
Nesse ponto é muito diverso. E assim, varia regionalmente, varia em termos de classe, em termos de região. O que é mais incomum não importa muito a classe social, são pessoas mais bem informadas. Pessoas curiosas intelectualmente. Até porque hoje, assim, por preguiça a pessoa pode escolher 3 caminhos e por inteligência esse homem jovem vai escolher um. Por preguiça ele vai no lulismo, ele vai no bolsonarismo, ou ele não é nada, ele não acompanha a política. Se ele começa a estudar, em geral ele vai cair no nosso universo. E isso explica por que os melhores jovens, quando você vai pegar de famílias humildes, gostam da gente, ou quando eu vou pegar um jovem que está no INSPER, que é uma das faculdades mais caras do Brasil, ou no ITA, que é a faculdade talvez mais difícil de entrar no Brasil, eles adoram a gente, porque realmente a gente forma o pensamento que acompanha eles nessa geração. Qual é a sua idade, Renan Santos? 41, eu não sou jovem, mas... 41, mas está no pique, né, para ser candidato, tem todo um futuro pela frente na política, certamente já tem um trabalho construído junto com os demais. Renan, você disse Bolsonaro traiu a nossa revolução, por quê? Muito simples, o Bolsonaro ele se elegeu surfando a onda das nossas manifestações, surfando a onda da Operação Lava Jato. Então logo ele entrou, ele pegou as manifestações e transformou elas num culto à personalidade dele, e pegou a Operação Lava Jato, que vinha prendendo vários políticos. Lula é o mais famoso, mas boa parte da classe política brasileira, da elite da classe política, do centrão, empreiteiros, foram presos. E ele trocou isso pelo salvamento do filho dele, Flávio, que foi pego num desdobramento da Operação Lava Jato, que era a Operação Funa da Onça, lá no Rio de Janeiro, por cometer crime de peculato. E o que é crime de peculato, para quem está assistindo? É uma série de crimes que envolvem apropriação de dinheiro público. E ele fazia isso como? Ele botava pessoas para trabalhar no gabinete, elas fingiam que trabalhavam, elas nem iam trabalhar, e aí elas sacavam o salário delas, ficavam com 20%, 30%, e o resto davam tudo para um operador dele que chamava Queiroz, que juntava esse dinheiro e pagava o Flávio, sejamos honestos. Uma parte desse dinheiro era lavado numa loja da Copenhagen, que ele tinha. E aí, curiosamente, né, descobriram que o Flávio, o Jair, os outros membros da família tinham dezenas de imóveis. Uma parte desses imóveis comprados em dinheiro, em cash, né? E isso aí não é opinião minha. Isso tudo tem prova, porque às vezes as pessoas vêm na internet, não tem prova. Tudo tem prova, tudo tem depoimento. Isso só não andou por conta de decisões de cima que pararam a investigação. Decisões que vieram, inclusive, do ministro Gilmar Mendes, que os fãs do Bolsonaro gostam de falar mal dele, mas na prática, assim, ele beneficiou o Flávio, né? E aí o Jair entregou, né? E a gente percebe que isso aconteceu tudo ao mesmo tempo. Ele entregou a PGR para um petista, ele entregou as nomeações para o STF para pessoas que ao longo do tempo tomaram decisões que prejudicaram a Lava Jato e se juntaram ali àquela turma do STF. E aí o resultado tá aí. O Lula foi solto, todo mundo foi solto, a roubalheira voltou. A roubalheira voltou tanto que logo após acabar a Operação Lava Jato, começou o que a gente chamou hoje de escândalo do Banco Master. O escândalo do Banco Master começa um dia após acabar a Lava Jato. E aquilo vai crescendo, vai tomando uma proporção. Por quê? Porque a elite política, quem manda e quem tem dinheiro, falou: ninguém vai ser pego mais, tá resolvido. Voltou a festa. E voltou. Tanto que os escândalos, tanto do INSS quanto o escândalo do Banco Master, são em peso similares ou maiores do que o próprio Petrolão que foi pego pela Lava Jato. Sim. Mas naquela ocasião de 2018 não havia então outro caminho para o MBL? O caminho era via Bolsonaro mesmo? Nós não tínhamos sequer... A gente tentou lançar um candidato que era o Flávio Rocha, que é aqui do estado. Empresário Flávio Rocha do grupo Riachuelo. Isso. A gente tentou, fizemos vários eventos com ele, inclusive aqui no Rio Grande do Norte, mas a população estava encantada com o Bolsonaro. Achava que o Bolsonaro era o capitão do povo, que ele era um herói. E não houve meios. Aí a gente apoiou ele no segundo turno. A gente votou no Bolsonaro no segundo turno. E então logo ele entrou, ele começou a cometer os erros dele.